Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô só o pó, minha voz tá rouca, tô gripada, tô a cara da derrota, mas tô aqui. Vamos continuar, né? Vamos gravando vídeo, não dá pra parar. Pra quem não me conhece, meu nome é Sabrina, eu sou advogada e concurseira, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha monografia, ou também conhecido como TCC, né? O trabalho de conclusão de curso, e vou dar umas dicas para você que precisa fazer também o TCC aí para finalizar o seu curso, a sua graduação ou uma pós-graduação. Geralmente, para você se formar no curso de Direito, o último trabalho que você precisa apresentar é a sua monografia. E por que é chamado de monografia e não de TCC, como é nos outros cursos? É porque no curso de Direito, o trabalho de conclusão de curso, ele é escrito por uma pessoa só. Em vários outros cursos, esse é um trabalho em grupo, que é apresentado no final do seu curso. Mas no curso de Direito, ele é um trabalho que é feito sozinho, individualmente. Então, você vai escolher o seu tema e vai redigir o seu trabalho individualmente. Por isso, ele é conhecido como monografia, mas tem as mesmas características de um TCC. A única diferença mesmo é que é escrito e apresentado por uma só pessoa. A minha monografia foi sobre as manifestações populares no Brasil e as suas consequências jurídicas. Eu tenho aqui comigo o rascunho dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu entreguei no ano de 2017, que foi quando eu concluí o curso, em julho de 2017. E eu escolhi esse tema porque era algo que vinha sendo bem comentado naquele período e também porque eu tinha afinidade com a matéria. Esse tema entrou na matéria de Direito Constitucional para discutir a legalidade das manifestações, até que ponto os direitos fundamentais podem ser suprimidos para um bem comum. Porque o que acontece? Essas manifestações, de certo modo, elas impedem o direito de ir e vir, tendo em vista que elas ocorrem geralmente nas ruas e impedem o trânsito daquela localidade. Então, o ponto do meu trabalho era discutir a legalidade dessas manifestações, como elas surgiam, o que reivindicavam e se elas encontravam respaldo no ordenamento jurídico e até que ponto elas poderiam suprimir os direitos e garantias fundamentais individuais dos cidadãos. Esse trabalho foi um trabalho que eu fiz com o maior carinho de todos. Eu gosto muito desse tema, então foi algo assim prazeroso para mim de pesquisar todo o conteúdo histórico, o Direta Já, a Marcha da Maconha, o movimento Jornadas de Junho, que ocorreu em 2013 e foi marcado pela frase "O gigante acordou", as manifestações pró-impeachment da Dilma, que ocorreram em 2016, então por isso também era um tema bem recente ainda, porque essas manifestações pró-impeachment acabaram contribuindo, né, com o impeachment da Dilma, que ocorreu em agosto de 2016, e eu fiz o trabalho em meados de 2017, então era um tema que estava bem recente ainda, sem falar também das manifestações da conhecida Primavera Árabe, que também influenciou bastante nas manifestações aqui no Brasil. E esse trabalho me rendeu uma nota 10, eu nem esperava essa nota, eu me dediquei bastante nesse trabalho, mas eu não esperava tirar uma nota 10, até porque eu sou bastante tímida e também tinha a apresentação, que contaria também para a nota, mas eu consegui e foi assim uma grande conquista minha, eu fiquei muito feliz. E o mais legal foi os professores me falarem que gostaram muito do tema, que foi um tema bem atual, bem diferente do que eles estavam acostumados a ver ali na apresentação da monografia. Então, a minha dica para vocês é escolher um tema dentro de uma matéria que você já tem afinidade, para ser mais fácil de pesquisar sobre ele, e tentar buscar um tema que seja novidade e atual também, né, que esteja aí sendo comentado, mas que seja algo novo. Porque o que acontece? Muitas vezes os alunos que estão se formando, principalmente na graduação, eles acabam repetindo os mesmos temas. Então, é legal você procurar saber um pouco mais sobre quais temas vão ser discutidos, sobre quais temas já foram tratados em anos anteriores. Na faculdade onde eu estudei, tinha uma seção da biblioteca onde ficavam os trabalhos de conclusão de curso com notas 9 e 10. Então, você podia descer lá, olhar
e ver, né, qual tema já era bastante batido, qual tema ainda não tinha sido falado. Então, e foi o que eu fiz. Fui atrás dessas monografias para ver se tinha já alguém que já tinha falado sobre isso, se já tinha sido bastante comentado ou não. E eu não vi nenhuma monografia falando desse tema, então eu tive a certeza de que era o tema certo para mim. Então, escolher bem o tema é a primeira coisa que você deve se preocupar e é algo que você tem que dar muita atenção, porque é o que vai definir se você vai tirar uma nota boa ou não. Mas só escolher o tema certo não garante uma nota boa. Você precisa também fazer um trabalho bem escrito, bem formatado e dentro das regras da ABNT. E quais são essas regras? São muitas regras, não dá para eu falar aqui tudo para vocês, mas na internet você acha bastante coisa. Então, um texto bem formatado, bem escrito, bem acentuado, é o que vai dar o diferencial aí para o seu trabalho. E as regras da ABNT, elas trazem o tamanho de fonte, o tamanho de margem, o estilo da formatação que você pode usar, o estilo da letra, né, a fonte que você pode usar no seu trabalho, o espaçamento entre linhas. Então, são muitas coisas que você tem que se atentar. Além da composição do trabalho, como a capa, a contracapa, a introdução, os agradecimentos, o resumo em inglês, que é a parte mais chata de fazer, a parte mais difícil para mim foi essa parte. Eu tive que pedir ajuda, né, porque eu não sabia. E não é só você jogar lá no Google Tradutor, porque tem as regras de gramática que o Google Tradutor muitas vezes não vai trazer para você. Então, eu tive que procurar uma ajuda mais profissional para fazer essa parte. Um sumário bem feito também é muito importante. Olha só aqui os temas que entraram no meu trabalho, né, na minha monografia. A introdução, então, são muitas coisas que você tem que se atentar. A numeração da página, mas o principal de todas as normas da ABNT é você saber fazer uma citação. Por quê? Você não vai fazer o seu trabalho sem antes pesquisar sobre ele, pesquisar os temas e, querendo ou não, em algum momento você vai precisar pegar uma parte de algum outro escritor, de algum livro que você vai estar lendo, de alguma doutrina e vai ter que transcrever aqui no seu trabalho. Mas você não pode se apoderar dessa escrita, você não pode colocar aqui como se fosse você que tivesse escrito. Por isso é muito importante você saber fazer as citações, que é você citar esse autor que você está colocando aqui no seu trabalho. Existe a citação indireta, que é quando você incorpora ideias suas dentro do texto que você pegou de outro autor. A citação direta, que é a transcrição exata do texto original. E a citação da citação, que é quando você cita um autor que está citando outro autor. No meu trabalho, eu optei por usar a citação indireta, que foi a que eu achei mais fácil. E é bom você usar somente um tipo de citação no seu trabalho inteiro. Então, eu usei só esse tipo de citação. E a citação indireta, ela funciona mais ou menos assim. Você escreve o que o autor falou, você pode incrementar ali com as suas palavras e depois coloca o nome dele e entre parênteses o ano do livro que foi publicado, de onde você tirou, e a página onde se encontra essa citação. Então, é basicamente isso. Eu achei assim mais fácil de fazer. A citação direta, que é quando você copia o texto inteiro, ela tem que ficar aqui embaixo no rodapé, e eu achei um pouquinho mais difícil de fazer, então eu preferi essa citação indireta. Outra coisa também que é muito importante para o sucesso aí na sua monografia, no seu TCC, é saber os sites ideais para a sua pesquisa. Tem alguns que são muito bons, que você pode confiar nas pesquisas que você fizer ali, que são o site Cielo. Eu vou deixar escrito aqui para vocês verem. Tem também o Google Acadêmico e o site BDTD. Nesses sites você encontra artigo científico, encontra muitas coisas que você vai poder usar sem medo na sua pesquisa. E também você pode utilizar artigos de sites confiáveis, matérias jornalísticas de sites confiáveis, como o G1, Folha de São Paulo, o UOL, entre outros sites aí que são confiáveis. Tome muito cuidado na sua pesquisa, não utilize qualquer coisa.
É bom você também utilizar livros, no caso do curso de Direito, né? Doutrinas, é muito importante, vai te ajudar bastante. E aí, no final do seu trabalho, é muito importante que você faça as referências. Olha, aqui tem tudo, todas as referências que eu usei, todos os sites de pesquisa, todos os livros que eu pesquisei, está em ordem alfabética. Inclusive, se eu pesquisei no Vademécum, eu coloquei aqui. Se eu pesquisei no site do Planalto, eu coloquei aqui também, né, a lei. Tudo você coloca aqui nessa parte de referências para você não ser acusado de plágio. Então, todos os sites que você acessar, todos os livros que você olhar, que você tirar alguma coisa desse livro, você tem que colocar aqui nessa parte de referências. Você tem que se atentar também com a apresentação. Depende de cada faculdade. Tem faculdade que exige um banner, né, para você fazer a apresentação. Tem outras que deixam você utilizar slides. Na minha, eu utilizei slides com tópicos e algumas imagens para ilustrar o que eu iria falar, mas não coloque o texto inteiro que você vai falar no seu slide. Coloque apenas tópicos para você se lembrar do que tem que falar, mas não que seja algo que você vai somente ler o que está escrito ali. Você tem que demonstrar domínio sobre o assunto que você está falando. Então, é muito importante você organizar bem esses slides antes da apresentação e treinar o que você vai falar sobre cada coisa que estiver ali, sobre cada tópico, o que você vai falar, como você vai falar, e treinar também o seu tempo. Geralmente, o tempo é de 10 minutos, depende de cada faculdade, então é bom você se informar antes. Eu cometi um pequeno deslize nessa parte, porque eu achei que eram 15 minutos, tinham me falado que era 15 minutos, mas eu também não fui perguntar para o professor, para o meu orientador, e eu treinei em cima desses 15 minutos. E aí, quando eu cheguei no dia da apresentação, me informaram que era somente 10 minutos, mas eu tinha treinado com 15, então não tinha muito o que fazer. Eu utilizei aí os 15 minutos mesmo, mas ainda assim, ainda bem que eles gostaram tanto do meu tema, tanto da apresentação, que não tive nenhum desconto por conta disso. Mas, né, é bom que você pesquise e procure saber antes da apresentação e não faça como eu. Outra coisa também é que eu deixei o TCC por último do último para fazer na faculdade e meio que conciliou com a segunda fase da OAB, então foi uma loucura, mas a sorte é que nesse último período, nesse último semestre, eu estava fazendo de forma remota, somente à distância, porque eram somente algumas matérias que eu teria que terminar, que quando eu iniciei a faculdade, eu entrei na metade do ano, e aí ao invés de eu entrar no primeiro semestre, eu entrei direto no segundo semestre do curso de Direito. E aí durante o curso eu fui eliminando matérias aí desse primeiro semestre, mas ainda assim ficaram algumas para eu terminar no último, e aí eu pude fazer de forma à distância, né? Pude fazer de forma remota, e isso me ajudou para eu conseguir conciliar os estudos para a OAB e a finalização do TCC. Então, de manhã eu fazia o TCC, à tarde eu ia para o estágio e à noite eu estudava para a segunda fase da OAB. Foi aí bem puxado, foi bem corrido, mas deu tudo certo e o resultado foi o melhor que poderia ter sido. É, assim, um dos meus grandes orgulhos na faculdade foi ter tirado nota 10 na monografia. Antes de fazer, era um bicho de 7 cabeças para mim, mas à medida que eu fui enfrentando esse desafio, fui fazendo, fui pesquisando, fui tirando as minhas dúvidas, o desafio foi ficando menor e um grande desafio também era a apresentação, mas eu ter treinado antes, ter feito os slides, ter domínio sobre o tema que eu estava falando, isso me ajudou demais e foi assim um grande divisor de águas aí para eu conseguir essa nota 10. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa por eu estar com essa voz meio esquisita, mas eu não podia deixar de gravar vídeo aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. E quero que vocês comentem aqui qual foi a nota do seu TCC, qual foi o tema do seu TCC, da sua monografia, ou se você está elaborando aí e se essas dicas ajudaram vocês. Se inscreva no canal, dê like no vídeo e me sigam lá no Instagram. Tchau e até o próximo vídeo.